Espero que todos e todas vocês estejam se cuidando, estejam ficando em casa na medida do possível e, quando saindo, procurando se proteger, porque uma das tarefas que nós temos diante dessa pandemia é cuidar de nós e dos nossos, das pessoas que estão próximas de nós. Nós temos discutido sobre a pandemia e hoje nós vamos discutir especificamente sobre a pandemia e os povos indígenas. Este é o tema da nossa discussão de hoje, né? Os povos indígenas no Brasil estão sob ataque há pelo menos 520 anos, ou seja, desde que os portugueses invadiram o território brasileiro. Para a gente ter uma ideia, vejam, em 1500, os indígenas eram 8 milhões de habitantes no Brasil, né, na terra que veio a se chamar Brasil, organizados em aproximadamente mil etnias. Hoje, os indígenas são 300 mil e organizados em 305 etnias. Vejamos que o número reduziu muito, né? E nós sabemos por que houve essa redução. Mas antes de discutirmos mesmo a questão da redução, é interessante a gente discutir o que é uma etnia, né? Os povos indígenas são organizados no território brasileiro em diversas etnias. Uma etnia é um grupo que tem uma língua em comum, uma história em comum, que tem em comum uma forma de se relacionar com a terra, com o sagrado, um povo que tem um jeito de viver que é próprio daquele povo. Então nós temos vários povos indígenas no Brasil. Aqui mesmo, próximos de nós, né, próximos de Divinópolis, nós temos alguns povos indígenas. Por exemplo, o povo Pataxó, que estão na aldeia Muame-Matixi, né, desde 2006. Né, essa foto é de 2017. As lideranças, nós temos aqui o cacique, né, Canácio, da aldeia Muame-Matixi, que fica em Lamunier, que é um distrito de Itapecerica, e eles estão lá desde 2006. Os Pataxós são originários do sul da Bahia e enfrentaram durante muito tempo, né, várias invasões de suas terras, desde 1951, quando houve o fogo de 1951, quando os fazendeiros incendiaram suas terras e vieram mudando de terra em terra e hoje estão numa aldeia que é próxima à cidade de Itapecerica, no distrito de Lamunier. Um outro povo indígena próximo de nós aqui é o povo Caxixó, né? Esta foto é uma foto do Festival do Pequi, na sua 6ª edição do povo Caxixó, que aconteceu agora, no dia 16 de fevereiro de 2020. Né? Os Caxixós são um povo originário aqui da nossa região mesmo, né? Mas que não tem ainda a sua terra demarcada. É interessante a gente perceber, né, que os povos indígenas estão presentes na nossa cultura, estão presentes na cultura brasileira, estão próximos de nós e continuam se organizando e lutando por suas terras. Né? O povo Caxixó, por exemplo, está em luta pela demarcação da sua terra, que já tiveram uma vitória na justiça, mas agora os fazendeiros entraram com recurso e eles continuam lutando pelas suas terras. São vários povos indígenas lutando por melhores condições de vida, justamente porque eles perderam, né, as condições de vida que eles tinham quando as suas terras foram invadidas. E eu quero hoje trazer para vocês aqui a imagem do Ailton Krenak. Né? Ailton Krenak é um líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro. Ele é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, possuindo reconhecimento internacional. E ele pertence à etnia indígena Krenak. O Ailton Krenak é seguramente um dos maiores intelectuais brasileiros da atualidade. E hoje, várias informações com as quais nós vamos trabalhar aqui sobre a questão dos indígenas, dos povos indígenas e a pandemia da Covid-19 foram retiradas de livros e palestras do Ailton Krenak, que é essa grande liderança indígena que tem muito a nos ensinar. Antes de nós vermos mesmo algumas informações que o Ailton Krenak nos traz, eu gostaria de apresentar para vocês esta charge, né, sobre a qual o Ailton Krenak fala. É uma charge do Nando Mota, que foi publicada agora neste mês de junho, né, no último mês de junho, né, no Brasil 247. Vejam, nós temos aqui dois indígenas, né, e os portugueses chegando em 1500, né, e um indígena dizendo para o outro:
sujos, doentes, fedidos, fracos, famintos. Não parecem perigosos. De fato, foi desta forma que os portugueses aqui chegaram, depois de uma longa viagem em péssimas condições, né? E durante mais de um século, os indígenas socorreram os brancos, né? Socorreram os brancos ensinando-lhes a andar pela mata, ensinando quais frutas que serviam para comer, quais ervas eram medicinais e podiam curar uma doença ou a outra, ensinando a tomar banho todos os dias, que não era um costume do povo português naquela época, né? E em troca de tantos ensinamentos e da acolhida dos povos indígenas, né, aos portugueses que aqui chegaram, o que os brancos ofereceram? Ofereceram em troca escravização, ofereceram estupro, ofereceram assassinato, né? E ofereceram ainda o roubo de suas terras. E uma das questões importantes que tem a ver com a nossa discussão aqui hoje, ofereceram também a contaminação por doenças. Vejamos, esse dado aqui, que foi noticiado, né, pela Folha de São Paulo em 28 de outubro de 2001, né, um surto de varíola entre 1563 e 1564, no recôncavo baiano, matou 30 mil indígenas em 3 meses. Vejam, então, os povos indígenas, desde que houve a invasão, eles vêm sendo vítimas, né, das epidemias e pandemias, e muitos deles têm morrido por causa disso, né? Uma outra notícia interessante, também da Folha de São Paulo, na mesma data, né, que traz as palavras do Darcy Ribeiro, né, ex-senador Darcy Ribeiro. O plano era atrair indígenas para a vila, então atacada por uma epidemia de bexiga que é também a varíola, né? Uma vez ali, as bexigas dariam conta deles. Ele está dizendo de um fato que aconteceu na mesma época, ou seja, final do século XVII, em que os indígenas foram atraídos, né, pelos portugueses e também franceses que estavam naquela região para uma vila no Maranhão. E nesta vila havia, então, uma epidemia de bexiga, e a bexiga conseguiu matar um grande número de indígenas, porque os indígenas não tinham anticorpos, né, para resistir à bexiga ou à varíola. Uma outra nota interessante, né, que é o Ailton Krenak que nos apresenta e foi noticiado pela Folha também nessa reportagem de 28 de outubro de 2001. O naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, que andou pelo Brasil durante muito tempo, né, no final do século XIX, inclusive aqui na nossa região também, né, fez referência à guerra bacteriológica contra os indígenas botocudos no Vale do Rio Doce. O que era essa guerra bacteriológica, né? Os portugueses, outros bandeirantes, colocavam, por exemplo, próximo das aldeias, roupas contaminadas, julgavam, né, materiais, brinquedos contaminados, né, nas aldeias, para atrair os indígenas a ter contato com esse material, e os indígenas contraíam essas doenças e acabavam sendo vitimizados por elas, porque não tinham, né, anticorpos. Vejam, uma outra notícia também desta mesma matéria, né, da Folha de São Paulo. Os imigrantes alemães se valeram do vírus de varíola na luta contra os índios Xokleng e Kayangang, né, durante a colonização de Santa Catarina e Paraná no final do século XIX. É terrível ler notícias como essas, porque o que a gente percebe é justamente isto, né? Veja, os povos indígenas, eles vêm sendo vítimas das epidemias e pandemias ao longo dos séculos, e o mais triste é que os povos que têm invadido as terras dos indígenas têm utilizado, né, da doença como uma forma de vencer os indígenas, né? Então, quando os bandeirantes jogam, por exemplo, roupas contaminadas próximas das aldeias, brinquedos próximos das aldeias, atrai os indígenas para uma vila onde há uma epidemia de varíola ou de uma outra doença, né? É uma forma planejada de matar os povos indígenas. E não foi só através das epidemias e pandemias que os povos indígenas vieram sendo assassinados, não, né? Vejam, uma outra notícia interessante. A Comissão Nacional da Verdade, que foi instaurada no governo Dilma Rousseff para apurar os crimes
do Estado brasileiro durante a ditadura militar de 1964 até 1985 mostrou que 8.350 indígenas foram assassinados durante esse período. Então vejam, durante a ditadura militar, 8.350 indígenas que lutavam pela terra foram assassinados, né? E a ditadura militar terminou em 1985. Em 1988, nós temos, então, o processo aí de elaboração e votação da atual Constituição brasileira, né? A Constituição Federal de 1988, que representou uma grande vitória para os povos indígenas, porque pela primeira vez eles tiveram os seus direitos reconhecidos por lei. Vejamos o que diz o artigo 231 da Constituição Federal de 1988. Ele diz o seguinte, olha: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Este é o artigo 231 da Constituição Federal e ele é lei atualmente, né? Ou seja, está em vigor atualmente. Mas, infelizmente, nem sempre a lei tem sido respeitada e os povos indígenas têm tido muitas dificuldades para que os seus direitos sejam de fato, né, respeitados. Muitas vezes, garimpeiros e outros, né, vêm invadindo terras indígenas e de alguma forma têm feito com que os povos indígenas tenham que desocupar suas terras e muitas vezes ocasionando a morte desses povos, né? Que é uma forma de garantir que eles possam depois perder as suas terras e aí os garimpeiros, madeireiros acabam então por ocupar essas terras, né? Depois de ter aí garantido legalmente a demarcação das terras, os povos indígenas conquistaram outros direitos, como por exemplo as escolas indígenas, como por exemplo o direito à questão da saúde, né? Nós tivemos aí no começo desse século XXI, né, algumas mudanças no campo da legislação que garantiram a todas as aldeias indígenas o direito a uma escola, o direito a um posto de saúde, né, o direito ao acesso aí à medicina, né. Quando nós vamos, por exemplo, à aldeia dos Pataxó, a aldeia dos Caxixó, aqui próximas de nós vamos encontrar lá uma escola indígena que eles lutam para que tenha um currículo que esteja ligado aí, né, a cultura indígena. Nós vamos encontrar um posto de saúde que busca trabalhar também com a cultura indígena no sentido de buscar melhores condições de vida para aquele povo. Mas, infelizmente, apesar dos avanços na lei, os povos indígenas continuam enfrentando a violência, né? Vejam, aqui uma notícia que já é de fevereiro de 2006, né? Ou seja, muito depois da promulgação da atual Constituição Federal, né? Fazendeiros presentearam indígenas cinta larga com alimentos misturados com arsênico, né? Vejam, os povos indígenas continuam sendo envenenados, continuam de alguma forma tendo que lutar pelo direito de existir, pelo direito de poder ficar, né, nas suas próprias terras. Esta é uma situação muito delicada que os povos indígenas vêm vivendo desde 1500 e agora, com a Covid-19, que é o tema com o qual nós estamos trabalhando nesses dias, os povos indígenas enfrentam mais um grande desafio, né? Porque quando o coronavírus chega às aldeias indígenas, normalmente ele tem causado uma letalidade, ele tem causado um número de mortes muito maior do que no restante da população geral. E, infelizmente, a Covid-19 já chegou num grande número de etnias indígenas. Vejamos aqui, como eu já disse, né, nós temos hoje no Brasil 305 etnias indígenas e nós temos a presença da Covid em 19 dessas, em 105 dessas etnias, né? Veja, de 305 etnias, 105 já estão hoje enfrentando a Covid-19, o que é algo muito triste, né? E, como eu disse, a letalidade da Covid-19 entre os povos indígenas, ela é maior, ela chega a 8,8%.
enquanto entre a população brasileira em geral, ela é de 5,1%. Veja, esse dado aqui é da Folha de São Paulo, de 14 de junho de 2020, ou seja, recente, né? E aí nós podemos nos perguntar, mas por que a Covid-19 ela é mais letal entre os povos indígenas? Por que ela causa um número maior de mortes ainda entre os povos indígenas? Justamente porque os povos indígenas muitas vezes não têm os anticorpos, né, que possam defender o seu organismo, porque é um outro povo, de uma outra etnia, com uma outra história e consanguinidade, então tem uma outra forma de lidar, inclusive, com as próprias doenças. Então essa ausência de anticorpos, assim como matou já milhares de indígenas, né, de sarampo, de gripe e tal, tem causado um número muito grande de mortes por causa da Covid-19. Além disso, os povos indígenas, principalmente após o fim do programa Mais Médicos, enfrentam a ausência de médicos e hospitais nas regiões em que eles moram. Então eles estão muito mais vulneráveis, né, à Covid-19, muito mais vulneráveis, né, a todas essas doenças. E não é só isso, né? Além do aumento aí da morte por causa da Covid-19, um outro dado interessante, esse dado é do G1, de 10 de abril de 2020, né? Alertas de desmatamento na Amazônia crescem 29,9% em março. Mostram dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vejam como que isto é trágico, né? Muitos madeireiros, muitos garimpeiros têm aproveitado o período da pandemia, têm aproveitado o período em que a mídia tem focado muito apenas na questão da pandemia e tem aumentado a questão da invasão de terras indígenas e inclusive o desmatamento, né? Um povo indígena sem a sua terra perde, né, a sua história, perde a sua cultura, né? É preciso ter clareza para nós de que a forma como o indígena lida com a terra não é com a ideia de propriedade, como o mundo capitalista, né, lida, né? O povo indígena lida com a terra como algo que pertence a eles, que pertence à sua própria história e algo que precisa ser respeitado, né? Ou seja, a terra ela é um bem em si e não tem bem apenas para ser utilizado, né? Os povos indígenas vêm enfrentando então essa grande dificuldade. E o Ailton Krenak, ele nos alerta que a Covid-19 entre os povos indígenas ela é ainda mais cruel porque ela tem matado principalmente lideranças indígenas. Por quê? Porque são essas lideranças que às vezes têm contato, por exemplo, com a cidade, que têm que ir à cidade para negociar uma questão ou outra, e são esses povos, são essas lideranças que têm se infectado com o coronavírus. E perdendo as suas lideranças, os povos indígenas podem então perder inclusive a sua capacidade de organização, né? Uma questão importante que foi dita pelo Gregório do Vivier na HBO em 3 de julho de 2020, né, falando justamente sobre essa questão da invasão das terras, né, dos povos indígenas pelos europeus. Ele disse algo muito interessante. Vejam, ele disse: foi a invasão de um modo de entender o mundo, um projeto de transformar tudo que está na terra em lucro e exterminar tudo que estiver em cima dela, atrapalhando a conquista do lucro. Olha como que é algo interessante para que nós possamos pensar, né? Os povos indígenas estavam sobre a terra, né, viviam naquela terra e tinham aquela terra como algo sagrado, né? A terra é algo sagrado para os povos indígenas. Os portugueses chegam em busca do lucro, assim como hoje os madeireiros, os garimpeiros, e em nome do lucro defendem inclusive o assassinato daqueles povos que estão sobre essa terra, que eles conseguem verificar ou ver apenas como fonte de lucro, né? A luta em defesa dos povos indígenas e principalmente nesse momento agora, em defesa dos povos indígenas no enfrentamento, né, à Covid-19, tem
levado muitas pessoas a se organizarem. Eu quero convidá-las aqui a entrar nesse site amazoniacontracovid.org.br, que é um site que mostra aí organizado aí pelas universidades federais do estado do Amazonas e do Acre, e algumas lideranças indígenas, né, daquela região também, pondo algumas formas para que nós possamos colaborar com os indígenas na luta contra a Covid-19. Vale a pena acessar o site, vale a pena conhecer as formas de organização, né, que estão sendo propostas e de como que nós podemos contribuir com os povos indígenas na sua luta contra a Covid-19. Né? E, para terminar, eu gostaria de propor aqui para vocês uma reflexão. Né? Eu trouxe aqui uma imagem que diz, olha, Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia africana, né? Eu sou porque nós somos. Nós vemos aqui os povos africanos numa grande roda, num grande círculo, né? A roda é uma característica também dos povos africanos. E os povos africanos, quando dizem Ubuntu, eles estão dizendo, eu sou porque nós somos. Ou seja, só é possível pensar na felicidade e na liberdade humana quando todos os seres humanos forem de fato livres e felizes. E para isso é preciso que a gente tenha clareza que os indígenas precisam ser respeitados e têm direito à liberdade e à felicidade. Quando morre, né, quando extingue-se um povo indígena, extingue-se um jeito de viver. E nós não podemos permitir que outros povos indígenas sejam extintos, assim como já foram tantos povos indígenas no Brasil ao longo destes 5 séculos, né, de colonização e de exploração. Para todos e todas nós, e vamos cuidando, nos protegendo e protegendo aqueles que estão próximos de nós.